Ei, mulher, me conta uma coisa. Você sempre está tentando ocupar o teu tempo com alguma atividade? Você vai descansar, mas você se sente meio que culpada e fica pensando: "O que é que eu posso fazer? Porque eu estou tão parada aqui, só olhando a natureza, ou só lendo um livro, ou só escutando música, ou só descansando na rede", e você fica procurando ocupar o seu tempo de uma forma produtiva, como se você se sentisse numa obrigação de sempre estar fazendo algo para alguém, ou para sua casa, ou para o seu trabalho, e não fazer nada te incomoda profundamente? Eu te entendo. Eu sou professora Juliana Leal, sou professora de yoga e especialista em bem-estar feminino. E eu estou aqui, mulher, para te ajudar a criar tempo para você começar a cuidar de você. Isso mesmo. Às vezes a gente está tão no piloto automático da nossa vida de mulher, tão corrida, que a gente não percebe como a gente acha tempo para Deus e o mundo, menos para cuidar do nosso bem-estar. Então, se você está chegando aqui no YouTube agora, já se inscreve no canal e já ativa o sininho aqui para você receber notificações, porque eu estou aqui para te ajudar nessa jornada de segunda a sexta, tá bom? Vamos lá começar com a nossa aula de Respira Mulher de hoje. Respira, não pira, como diz uma grande amiga minha que trabalhou comigo 10 anos na Universidade Federal. Sim, antes de eu ser professora de yoga, eu fui professora universitária. Mas hoje estou aqui cumprindo a minha missão de ajudar vocês. Então vamos começar essa aula de hoje sentando nessa posição que a gente chama de Sukhasana. Levanta um pouquinho o bumbum direito, esquerdo, para ver, desculpa, para sentir se a gente está bem plantada nesse chão. Inspira e expira. E percebe o quão você consegue expandir a sua respiração quando você faz essa simples postura de criar esse espaço no seu corpo. Se você percebeu que você elevou os seus ombros quando eu pedi para você ficar com a coluna retinha, baixe esses ombros, eles podem ficar relaxados e tranquilos. E caso você sinta algum desconforto nos seus joelhos, adapte e ajusta, colocando, por exemplo, um bloquinho de yoga. Se você não tem bloquinho, você pode enrolar uma toalhinha e colocar uma toalhinha embaixo de cada joelhinho, tá? Então, vamos nessa posição agora começar a trabalhar. Eu vou tirar porque eu não estou precisando desse bloquinho, mas ajuste o que você precisar, tá bom? Então, vamos usar, não ocupar o nosso tempo agora com você. Vamos agora cuidar desse ombrinho, girando os dois para frente. Lembra que na minha aula de yoga, se você está chegando aqui, eu sempre repito, faz todos os exercícios dentro do limite do teu corpo hoje. Yoga não é para forçar o teu corpo para você tirar uma foto bonita, instagramável. Não é essa yoga que eu propago, tá? A yoga que eu propago, inverte agora para trás, é aquela yoga que encontra você, mulher, onde você estiver. Não importa o seu tamanho, o seu peso, a sua idade, quanto tempo você está sem fazer atividade física. Para mim, o que importa é que você está aqui, que você deu play nesse vídeo e que você está querendo melhorar, aprender a respirar e liberar esse estresse, essa ansiedade, essa tensão que o nosso corpo vai guardando. Então, imagine que você está massageando. Isso, exatamente. Por falar em massagem, vamos fazer uma automassagem bem simples. Você pode usar um óleo que você tiver em casa, óleo natural de massagem, aqueles óleos que vêm diluídos com um roll-on na ponta, sabe? Existem várias marcas, eu não vou fazer propaganda que eu não tenho publi de ninguém, mas vocês podem encontrar em farmácias de manipulação, em lojas de óleos naturais, em empresas especializadas que trabalham com bem-estar, tá? E aí você pega aquele olhinho que tem a pontinha do roll-on, é uma opção. Você pode usar o hidratante que você tiver já em casa, se você não tiver olhinho, tá? E aí óleo de gergelim também é uma opção que se usa muito na Ayurveda. E você vai pegar esse olhinho e vai passar nessa área aqui, tá? O nome técnico desse músculo é o trapézio, né? Às vezes a gente diz, vamos relaxar o ombro. Na verdade, é o nosso trapézio que está muito tenso. É como se fosse o trapézio mesmo, né? Da geometria que está ligando, né? Na verdade, ele liga o pescoço até aqui, tem uma asinha atrás, então a gente precisa
tratá-lo com carinho. Então, uma vez que você colocou o óleo, pega as pontinhas dos teus dedos e faz uma automassagem bem suave. Lembra de inspirar e expirar. Isso. Ju, eu posso fazer essa automassagem todo dia? Sim, deve. Porque aquela torcicolo, mulher, que às vezes você se acostuma a ter 1, 2 vezes por ano, não deveria ser normal, tá? Uma torcicolo, que não é causada por algo muito específico, como enfim, uma pancada, né, um acidente de carro que você tem um freio de repente. Mas é uma coisa que você sente que ela sempre está ali voltando, que você sempre põe um olhinho no outro lado, que você sempre sente que sempre está te incomodando, é importante você perceber, tá? Outra coisa importante, gente, tanto na nossa respiração, na qualidade da respiração do nosso corpo, é o que a gente chama em inglês de self-awareness, ou autopercepção, né? Percepção do nosso corpo. Então, eu, por exemplo, toda segunda-feira eu faço mais alongamentos para essa área daqui, eu não faço nenhum exercício de braço ou de fortalecimento de membros superiores, né? Por quê, Ju? Porque eu faço jiu-jitsu e agora eu estou fazendo aula de kickbox em seguida de jiu-jitsu. São 2 horas de treino que eu faço no domingo. Então eu não vou na segunda-feira fazer algo pesado. E no sábado eu também não faço nada de carga superior. Faço uma bike, faço alguma coisa mais leve para membros posteriores, né? Para pernas. Então, a gente precisa perceber o nosso corpo e tratá-lo com esse carinho que ele merece. Abre essas asinhas, põe as 2 mãozinhas aqui, e agora inspirando, eleva o braço esquerdo e alonga. Pode ser flexionar esse bracinho que está aqui, ó, nesse cotovelo, só não pode baixar essa mãozinha para baixo para tentar abaixar mais, não. Se o teu corpo permite que você desça só até aqui, é até aqui que você vai. Vamos praticar a autopercepção desse corpo. Não é para necessariamente vocês descerem tanto quanto a Ju está descendo no vídeo, é você entender que o movimento é braço alinhado com orelha, tá? Volta esse bracinho esquerdo para o tapete, eleva o braço direito agora, alinhado bonitinho com a sua orelha, estica no seu limite e percebe um outro ajuste, às vezes, que a gente faz, não um ajuste, mas uma compensação. A gente, às vezes, levanta essa perninha para a gente tentar baixar mais. Não é isso. Volta o joelhinho para o lugar dele, é a lateral do corpo. Então, se você forçou demais para tentar fazer igual a mim, escuta teu corpo, sobe. Aqui tá certo, 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 tá? Então, vamos começar a quebrar, gente, essa cultura de que eu tenho que fazer perfeito, igual a Ju ou a qualquer outra pessoa que você está vendo online ou presencial. Teu corpo é rei, teu corpo é o teu guia, tá? Voltou aqui para baixo, agora vamos trabalhar um pouquinho as nossas perninhas. Coloca os 2 pezinhos juntinhos e vamos fazer agora uma sequência de borboleta. É um exercício aparentemente simples, mas que eu gosto muito de fazer nas minhas aulas, principalmente com mulheres, né, que é a minha expertise, porque às vezes a gente tem isso daqui muito travado, né? Por questões de trauma emocional, questões de hábitos, né? Mulheres muitas vezes urbanas, que a gente esquece da arte das nossas avós de acocorar, não sei se vocês chamam isso em todos os lugares, mas a gente precisa soltar, tá? E aqui você também pode ajustar, tá? Você pode deixar mais para cima, pezinho mais para frente, é onde o teu corpo permitir. E por falar em soltar essa região, vamos fazer uma postura que eu gosto muito também, que chama-se a postura da deusa. Olha, hoje eu tô toda poder feminino. Então vocês podem, a gente pode fazer com apoio ou sem apoio, tá, gente? Mas eu vou considerar que vocês estão começando agora, as aulas do YouTube, eu sempre gosto de fazer um nível iniciante. Então eu vou pedir para vocês pegarem um apoio, que pode ser 2 bloquinhos coladinhos assim, para a gente sentar. A gente vai fazer como se fosse um banquinho. Segunda opção que você pode colocar é banqueta, aquelas banquetinhas para quem tem filho ou quem faz faxina, aqueles banquinhos de plástico que tem 2 andarezinhos, pode ser também.
Ou o que a gente chama no Nordeste, eu sou pernambucana, então a gente chama tamborete. Um banquinho de madeira bem pequenininho, baixinho. Também serve. Então, qual é o movimento da deusa? Pode fazer sem apoio, Ju? Pode, mas aí você vai ter que estar com as coxas em dia, mulher. Se você se garantir essa pose, você pode fazer também, vou mostrar, tá? Supondo que vocês queiram testar também. Então, opção sem suporte nenhum é isso aqui. E você vai segurar na perna a força nessa musculatura interna aqui de coxa, mãos em cacto, e inspira e expira aí. Lembrando desse bumbum encaixado. Aperta esse bumbum e encaixa isso daqui, essa pelve. Inspira e expira aí. É esse movimento. Como a maioria das mulheres que eu conheço só sustenta 3 segundos, essa posição que eu fiz para vocês sem o suporte, eu prefiro que a gente use o suporte e faça uma sequência de 3 respirações nessa pose paradinha para que a gente trabalhe o conjunto da obra e não somente uma musculatura que você ficar tremendo, respirando ansiosa, não. Yoga vai te ajudar a respirar melhor, porque todo movimento a gente deve fazer essa dança, né? Do ciclo da nossa respiração com o movimento. Não é uma competição, oh, tem que ser, vou morrer. Não, não, não é sobre isso. Então vamos lá, ajuste do pezinho 45 graus, aberto onde você, no limite que você consegue, não quero que vocês distensionem nada aqui. Então é a abertura onde o teu corpo permite. Inspira grande e abre esse bracinho nessa posição que a gente chama cacto. Inspira e expira aí. Força nesse core, força nessas costas e nesse braço. Inspire e expira, mulher, porque você é forte. E se você se conecta com a força que você tem na sua respiração, você consegue manter a sua postura por mais tempo do que você imagina. Inspire e expira mais uma vez. Feche os olhos se você quiser se concentrar. Inspira e expira e solta, descendo esses braços agora. Uma postura aparentemente simples, né? Mas nem tanto. Então é importante também na yoga a gente entender os nossos limites, mas não parar muito distante dos limites. Entende? Então, se eu consigo fazer mais uma inspiração antes de terminar minha pose, eu vou fazer. Eu não vou desmontar antes do tempo, tá bom? Agora vamos em direção ao nosso tapete, fazer um alongamento bem gostoso, porque a gente também merece, né? Nós estamos aqui na nossa aula de yoga para também destravar. Então vamos abrir as mãozinhas em direção ao céu, em formato de T. As perninhas vão coladinhas caindo para o lado esquerdo, enquanto o olhar vai para o lado direito, criando uma torção na lombar, aliviando também. Ai, que delícia, gente. Eu amo quando faz aquele treco. Adoro estalar a coluna. Põe um olhar para a mão direita, se a sua perna estiver para o lado esquerdo. Ou o contrário, tá? Então, a gente sempre vai virar o olhar para o lado oposto. Inspira e expira aí mais uma vez. Traz essa perninha para o centro. Ajusta essa postura. E agora deixa essa perna direita. Ai, que delícia, a gente estava precisando. Estalou tudo agora. Perna para o lado direito também não força, tá, gente? Não é para vocês fazerem para vocês ficarem doloridas. Se a perna não vai até embaixo, pode ser aqui, tá bom? É até onde você sentir. E o olhar para a mão esquerda. Se a perna tá para a direita, olhar tá para o lado oposto. Inspira e expira aí. Inspira e expira. Inspira e expira. E devagarinho agora volta as duas perninhas para um lado, na postura fetal, bracinho coladinho. Eu te convido a ficar um pouquinho deitadinho nessa postura. Você pode se permitir descansar, mulher. Você pode se permitir ser cuidada.
Você pode se permitir ficar nessa postura como uma criancinha, um bebezinho fica no ventre da mãe. O nome da postura, postura fetal, porque é assim, encolhidinha, que a gente fica na barriguinha da nossa mãe, flutuando naquele líquido amniótico por 9 meses. E essa postura ela tem um efeito restaurador também. Então todas as vezes que você se encontrar com pressa de fazer alguma coisa, resista. Resiste esse impulso que eu tenho que ocupar todo o meu tempo com algo produtivo. Não. Eu quero me acordar devagar, ficar nessa postura aqui que a gente está agora. Eu posso levar 5 ou 10 minutos me espreguiçando na cama de manhã, fazendo um alongamento que você aprendeu aqui comigo, agradecendo por estar viva. Você não precisa ocupar o seu tempo inteiro com algo produtivo. Descansar, não fazer nada, ócio criativo é sinônimo de sabedoria. E seu corpo e sua mente precisam, mulher, de espaços de tempo sem ocupação, sem cuidar do outro, e só de você. E agora que você sentiu o acolhimento, a delícia que é estar aqui, te convido a dar um abraço, um alto abraço. Coloca as duas mãos, a mão cruzadinha na frente, segurando os seus ombros, como se você estivesse literalmente se dando um abraço. Inspira e expira, ainda nessa posição, e repete mentalmente para você: eu te amo, e o seu nome. E a partir de amanhã, quando você acordar, se você lembrar dessa aula, repita. Assim que você acordar, que você perceber que você tem a graça de estar viva mais um dia, se dê esse abraço bem apertadinho de ladinho na cama, nessa posição fetal, mas com um abraço, um alto abraço. E diga: eu te amo. E o seu nome. E você vai perceber como você vai acordar o dia diferente. Coloca a mão, coloca o antebraço agora para te ajudar a sentar. Inspira grande no centro. Expira. Que a paz esteja com você. Um beijo grande, mulher, para você que acompanhou essa aula aqui comigo hoje. E a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Para você que está chegando, eu sou a professora Juliana Leal, sou professora de yoga e também especialista em bem-estar feminino. Um beijo e a gente se encontra.